Pessoal, boa noite. Hoje é dia de prestar uma homenagem a Anne Rice, a mulher que revolucionou a literatura de vampiros. E para conversar sobre a influência dela, tanto na literatura quanto no RPG, a gente está trazendo aqui Eugênio, conhecido GG, do meio mundo. Ao meu lado, não exatamente fisicamente, mas ao meu lado nessa empreitada, está aqui Éder Marques. E nosso convidado especial, Mica Capella, que fez parte de um belíssimo livro chamado Veludo e Sangue, publicado pela editora Rocket, que justamente trouxe alguns contos de vários autores para fazer essa homenagem póstuma, porque quando o livro foi pensado ela ainda estava viva e depois da publicação do livro, logo depois, infelizmente, ela fez a passagem. Para iniciar a nossa conversa aqui, primeiro eu queria deixar tanto o Éder quanto o Eugênio fazer seus cumprimentos, suas boas-vindas. Depois eu vou ler um trecho do conto de Mica e aí depois a gente coloca nosso convidado no fogo, na berlinda. É com você, Éder. Boa noite a todos aí que estão acompanhando a gente, né? É uma honra aqui estar participando desse cast, homenagear a grande Anne Rice, que acho que foi responsável por repopularizar e reinventar o gênero de vampiro. Acho que todos nós RPGistas que já jogamos aí o Mundo das Trevas, Vampiro à Máscara, a gente deve muito a Anne Rice e a inspiração que ela teve é fundamental para que esse RPG existisse. Então a literatura dela inspirou muito esse RPG, né? Então como a gente faz esse link aqui no acervo e no meio mundo entre literatura e RPG, então a gente tem que agradecer muito a Anne Rice por essa inspiração. Espero que vocês gostem aí do papo que a gente vai bater hoje, pessoal. Isso aí, eu concordo que é um prazer enorme estar aqui. Eu sou normalmente o cara que fica por trás do estúdio, né? Só trabalhando nas coisas do meio mundo, mas é um projeto, essa colaboração do meio mundo com o acervo é um projeto que eu tava muito animado de participar. Eu acho que é extremamente importante a gente valorizar a literatura, especialmente faz anos que eu não paro pra ler alguma coisa. E é ótimo, especialmente essa conexão com o RPG, como a gente já comentou, Anne Rice é extremamente importante pro RPG que é mais famoso aqui no servidor do meio mundo, que é o Vampiro, né, cara? Então eu tô super animado também pra discutir sobre isso, mas também pra discutir sobre a carreira do nosso convidado incrível, que é o Mica, né, cara? Então sim, vai ser um baita papo. Terminei não me apresentando, sou Gustavo Tenório, também do Acervo. Fico muito feliz, Eugênio, da gente conseguir fazer essa parceria, que eu espero que seja longeva. E assim, vamos falar de literatura, de RPG e depois falar desse convidado que a gente escolheu a dedo, que é um cara brilhante. Eu fico feliz de poder acompanhar ele desde o início, né? Desde quando ele começou nessa empreitada literária. Então, para começar nosso bate-papo, eu vou ler um trecho do conto dele. Esse conto dele, chamado A Rainha do Inverno, que faz parte do Veludo e Sangue, como eu falei há pouco tempo. Eu fiz uma resenha do livro para o acervo. Não é porque o Mica está aqui entre nós, mas é um dos melhores contos do livro. Eu acho que captura mais a essência do que é essa questão do vampirismo e não deixa de fazer uma belíssima homenagem a Anne Rice. Eu tenho certeza que se ela pudesse ter lido, ela teria ficado orgulhosa do texto de Mica. Tá? E aí eu selecionei esse trecho aqui para a gente conhecer. A fogueira crepitou, iluminando e aquecendo uma noite festiva de confraternização e harmonia. De fato, manteve os espíritos da noite distantes, pelo menos enquanto a madeira foi capaz de sustentar as chamas. Mal as labaredas pararam de subir e as brasas agruparam-se em um círculo vermelho incandescente, nos restos da fogueira, sons estranhos ecoaram pela floresta. Uivo de lobos? Sim, definitivamente pareciam uivos de lobos, até que não pareciam mais. Rugido de ursos? Sim, poderiam ser ursos, mas não tão altos e terríveis. Aqueles ursos estavam distantes, não? Pelo som, pareciam estar. Então por que eram tão altos? Logo, cascos de cavalos, uma galopada desenfreada fizeram-se ouvir. Parecia um exército em marcha, acompanhados de gritos, uivos e rugidos selvagens. Uma cavalgada de demônios famintos. As pessoas na aldeia entreolharam-se num primeiro momento. Histórias antigas falavam daquilo, a caçada selvagem. Ninguém, no entanto, jamais havia visto ou ouvido, ao menos não alguém que tivesse sobrevivido para contar. O sacrifício, todos pensaram, não foi aceito, afinal. Com a algazarra estridente tornando-se cada vez mais alta e mais próxima, todos começaram a correr, em vívido e visceral desespero. Os animais, ainda vagando livremente pela aldeia, começaram a ser postos para dentro, às pressas. Todos esforçavam-se para salvar o que poderia ser salvo, antes de trancarem-se na segurança de seus lares e fazerem-se de mortos. Não houve tempo, contudo.
Estavam, ainda, na metade do trabalho quando o cortejo profano apontou nos limites da floresta. Eram criaturas retorcidas, vestidas com algo análogo a roupas, montando imensos cavalos negros, cujos olhos pareciam as brasas da fogueira agonizante. À frente deles, o maior usava um elmo adornado com a imensa galhada de um cervo. Parecia liderá-los. Alaric reconheceu seus olhos brilhantes, que, apesar de acesos, não refletiu nenhuma luz. Sua tez, exageradamente branca, parecia rígida como madeira polida. Não era como pele, mas como o rosto de uma escultura perversa e terrível. Pequeno chefe, assim nos encontramos novamente, disse o gigante, aproximando-se do Jaw. Agora Alaric reconhecia sua voz. Não foi capaz de mover-se. Não pôde dizer qualquer coisa. O gigante agarrou pelos ombros, erguendo seu corpo como se fosse os despojos de uma lebre caçada. Seus olhos ainda tiveram tempo de fixar-se nos dele, antes de sentir a boca gelada em seu pescoço e os dentes afiados rasgando suas veias. Para saber o resto, só lendo o conto. Vou ler aqui um pequeno perfil de Mika, para que a gente dê voz a ele. Mika Capella se tornou escritor profissional em 2017, quando publicou a aventura Inferno em Montese, pela Retropunk Publicações. É autor de diversos contos, alguns dos quais presentes em antologias de sucesso, como Indestrutível, editora Sina 2018, e Veludo e Sangue, editora Rocket 2021. Em 2021 foi finalista do prêmio Aberst, na categoria narrativa curta de horror, e ganhou o segundo concurso ABEA, Aventuras Africanas, com a aventura Senhoras do Pássaro da Noite, publicada pela editora Devi. Atualmente vive no Rio de Janeiro com Fábio, seu companheiro, e Luna, a gata preta. E aí, aproveitando também, antes de Mika começar, ele está com uma série muito bacana sobre creepypasta no Instagram. Aí eu vou pedir para a Mika fazer a apresentação dele e aproveitar e passar o Instagram para que o pessoal possa acompanhar, porque vale a pena. Boa noite, obrigado. Obrigado por essa entrada aí, super... Nossa, eu me senti bastante lisonjeado por tudo que você falou. É bacana esse trecho, tenho até dificuldade de reconhecer que fui eu que escrevi. O conto todo cara, é muito eu gostei. Ouvindo você falar, parece melhor até. Um dia a gente combina de fazer uma gravação dele. Poxa, eu ia gostar bastante. O Instagram é @MikaCapella, simples assim, como é meu nome mesmo, com 2 Ks no Mika e 2 Ls no Capella. E tá mesmo rolando lá o especial de creepypastas, mas não tem nada a ver com Anne Rice nem com vampiros. Eu tô gostando bastante de fazer, porque creepypasta é uma coisa que eu não entendia muito e não conhecia tanto antes de começar a fazer esse especial, né? Foi mais uma ideia que os meus seguidores me deram no Instagram e eu tô descobrindo muita coisa legal, inclusive de alguns contos que eu já tinha lido no Lado Oculto do Castelo, que é uma antologia que vai sair ainda pela Rocket, que é uma produção da Abest, de um encontro que eles fizeram no começo desse ano. E um dos contos que foi produzido nesse encontro de escritores foi baseado nas Backrooms, que foi o post dessa semana, né? Mika, deixa eu aproveitar e fazer a primeira pergunta para você. Você tem se consolidado como autor independente com textos de mistério e relacionamento humano. Além disso, você já produziu material para RPGs como Rastro de Cthulhu e Savage Worlds. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu processo de criação e como surgiu a tua participação, o convite que você recebeu para fazer parte do Veludo e Sangue. É uma parada bem difícil de explicar, né? Porque quando a gente trabalha com história, acho que elas podem vir de absolutamente qualquer lugar. De uma memória sua, de uma experiência que você viveu, de alguma coisa que te inspirou. Por exemplo, uma das minhas novelas, a mais recente delas, que é o Cemitério dos Insepultos, ele veio de um sonho. A ideia principal dele veio de um sonho, que inclusive tá na novela, assim, ipsiliter como foi. Inclusive eu que editei essa novela. Sim, aí eu responsável recomendo... por ela ser boa. Não, o responsável por ela ser boa é você. Eu recomendo muito, tá? Que vocês leiam, pra mim, um dos melhores trabalhos do Mika. Os trabalhos do Mika, eu acho que estão todos lá na Kindle Store. Vocês podem procurar o nome dele lá, que vai estar tudo lá. Então, o Cemitério dos Sepultos, pra mim, assim... E veio de um sonho, né, cara? Veio de uma inspiração veio de um sonho. A gente tá devendo uma resenha dele, hein, Éder? Eu não posso fazer resenha de troço que eu editei, porque eu vou soar meio tendencioso, cara. Então, assim, se você quiser fazer, Gustavo... Vou fazer, porque eu já li e gostei bastante. Até falei algumas coisas com o Mika. Mas desculpa, Mika, pode prosseguir. Desculpa te interromper. Não, é isso mesmo, sabe? E aí a gente vai colocar essa ideia, né? Essa primeira semente em um vasinho com terra e regar pra ela virar uma história. E esse vasinho é uma estrutura narrativa que você vai escolher
viver e trabalhar, a transformar aquilo em alguma coisa interessante que atenda às suas expectativas. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que atender às nossas expectativas, né? O que você espera pra aquela história ali. Uma vez que você tenha feito isso, aí ela tá pronta pra alcançar outras pessoas. E a Anne Rice, a antologia Veludo e Sangue, é um bom parâmetro disso, porque você tem tantas histórias ali diferentes, tipos diferentes de história, e todas elas inspiradas de alguma maneira em algum livro, algum conto, em alguma história da Anne Rice, né? E são perspectivas muito diferentes que as pessoas pegaram. A que eu peguei é uma que mexe muito comigo no trabalho da Anne Rice, é o que fala particularmente comigo, que é a releitura que ela faz de lendas antigas. Eu abordo a Caçada Selvagem, como o Gustavo leu nesse trecho, e é uma lenda escandinava. E Anne Rice faz isso com lendas egípcias, lendas romanas, o Marius, né, que foi iniciado por um druida que havia se convertido numa espécie de deus da árvore. Essa é, de longe, a faceta da Anne Rice que mais me fascina. A gente que te conhece sabe que você é fã da Anne Rice, tá? Ela te inspirou, em parte, a você iniciar teu processo de escrever, né, de entrar nesse mundo literário, e eu queria saber qual é a obra que você mais gosta dela. E por quê? É difícil pra mim escolher, mas eu acho que seria a Rainha dos Condenados. Porque não foi o meu primeiro contato. O meu primeiro contato com a Anne Rice, eu acho que foi o de todo mundo, foi com o filme que fizeram em 94, que é a Entrevista com o Vampiro. É que não foi, na verdade, um contato com a Anne Rice, mas, na verdade, com uma releitura, né? Com uma adaptação do texto mais famoso dela. Aí o livro dela, o primeiro livro que eu efetivamente li, foi o Rainha dos Condenados, e mexeu demais comigo aquele livro. Eu já escrevia, eu sempre gostei de escrever, mas eu acho que a decisão de me tornar escritor foi porque quando eu terminei de ler esse livro, a sensação que eu tive foi: eu quero um dia ser capaz de fazer algo assim. Legal, eu lembro que você comentou sobre a história do Ladrão de Corpos. Que é um dos trabalhos dela mais bem escritos, né? Nossa, é muito bom. Fala um pouquinho, porque você falou até sobre a questão de se passar um pouco no Rio de Janeiro. Comenta um pouco pra gente, que impressão que você tem da obra, como é que você, por exemplo, aplicaria ela numa sessão de RPG? A história do Ladrão de Corpos é um livro bem que foge, assim, né, a regra. Não vai falar sobre vampirismo, especificamente, mas sobre esse ser que o Lestat conhece quando ele viaja pro Brasil, que é um cara que tem a capacidade de trocar de corpo com outras pessoas. Então, o Lestat experimenta, depois de séculos, a sensação de ser humano outra vez, de ver o sol, de andar à luz do dia. Enquanto o Ladrão de Corpos fica no corpo do Lestat sendo um vampiro. Eles meio que trocam essa experiência. E é uma coisa muito interessante porque, assim, o grande livro da Anne Rice, né, o que marca a carreira dela, é o Entrevista com o Vampiro. Ela escreveu em só 8 meses enquanto ela estava de luto pela filha. A filhinha dela de 8 anos, que foi que inspirou a personagem Cláudia, Entrevista com o Vampiro. E a Anne, ela escreveu esse livro em 8 meses, vivendo esse processo de luto. E foi um processo que eu acho que ela nunca digeriu muito bem. A vida dela era muito marcada por tragédias, então ali, mais ou menos, na segunda metade dos anos 90, ela recebeu uma notícia de que talvez a filha dela tivesse reencarnado. Olha só, chegou pra ela assim, né, de que havia uma candidata a ser a filha dela reencarnada aqui no Brasil. E ela veio ao Brasil pra saber se realmente essa menina que tinham encontrado aqui tinha alguma chance de ser a reencarnação da filha que ela tinha perdido. E aí ela esteve no Rio de Janeiro, foi um evento, nossa, tinham muitos góticos aqui na época, fãs de vampiros e vampirismo que ficaram ali no Copacabana Palace, onde ela estava hospedada, querendo ver ela um pouquinho, né? E ela tinha vindo aqui pra essa jornada, né, pessoal? Foi quando ela conheceu um pouquinho de candomblé, ela esteve na Bahia também. E nessa experiência de estar no Rio de Janeiro, de estar no Brasil, de ir na Bahia, conhecer o candomblé, ela fez a história do Ladrão de Corpos. E você elogia que é um texto muito, muito respeitoso com a religião, com o candomblé. Sim, é porque ela não necessariamente entra no campo do religioso, né? Eu acho que dessa experiência toda que ela viveu de estar atrás da reencarnação da filha dela, veio a ideia do Ladrão de Corpos, de alguém que é capaz de mudar de corpo com outra pessoa. Quer dizer, ser alguém que é a mesma pessoa, mas em um outro corpo, entende? Um corpo diferente. Uhum. Eu acho que veio daí a ideia dela escrever esse livro. E aí ela ambientou essa história no Brasil, porque foi essa experiência que ela viveu, mas sim, de uma maneira muito respeitosa, ela não entrou... Pra falar a verdade pra você, a
Anne, ela sempre bebeu muito de folclore e religiões antigas, e ela sempre foi muito respeitosa. Eu nunca vi nada na literatura dela que eu achasse ofensivo ou potencialmente problemático, sabe? Mesmo que ela considerasse aquelas religiões como religiões mortas e que não tivessem, como muita gente pensa, né, que não tivessem mais devotos, que hoje a gente sabe que não é verdade, porque estão aí os movimentos de ressurgimento pagão, e a gente tem reconstrucionismos egípcios, gregos e tudo mais, mas ela sempre foi muito respeitosa na maneira como ela caracterizou as culturas e usou o mito para compor a ficção dela. O que é uma coisa notável, porque hoje a gente tem uma cobrança muito maior em quem escreve, para que de fato mantenha um respeito e até um distanciamento no que escreve. E se você pegar final dos anos 70, os anos 80, 1980, você não tinha isso. Não tinha mesmo. A gente viu um monte de barbaridade sendo escrita e não tinha controle. E esse é um passo, acho que muito importante na obra dela, porque ela traz esse respeito para os livros dela. É ficção, ela trata de folclore, a gente pode dizer, mas toda vez que ela trata de algum tipo de religião, é sempre de uma forma muito respeitosa. E isso eu acho que é um avanço, uma coisa muito importante que a gente precisa destacar. Eu queria saber um negócio, especialmente pelo ponto de vista do Mika, que é escritor, essa diferença entre o primeiro trabalho dela, o primeiro trabalho que chamou a atenção dela, né, que foi a entrevista com o vampiro, e o resto, porque na entrevista, como você mesmo já disse bem, ela estava passando por um processo de luto muito sério. E ela colocou muito dentro da obra. E a partir daí, conforme ela vai aumentando as crônicas e tal, eu pelo menos acho que ela muda um pouco, né? Ela começa a parar de ser melancólica e passar mais pra realmente abordar novos mitos e quase uma série de creepypastas. Eu sei que não é isso, mas assim, ela começa a beber mais de outros mitos e mitologias, como você comentou. Você sentiu uma diferença muito grande em tom, no arco, assim, de trabalho dela? Como escritor, você acha que isso faz muita diferença ou é legal que evolui? Não, assim, a evolução é natural, né? Ela acontece mesmo. A Anne, antes de escrever a entrevista, ela, na verdade, começa com contos eróticos. Ela escrevia contos eróticos já na época da universidade. Ela tem uma história de vampiros anterior ao entrevista, que não faz parte das crônicas, que eu acho que flerta bastante com esse erotismo, que é o Vitório, mas, de fato, ela vai abandonando isso que a gente classifica aí como um gótico contemporâneo, né? Esse tom melancólico. Quando ela chega, por exemplo, no Sangue Ouro, que é tipo a biografia do Marius, a coisa já tá muito diferente, já tá com um tom bem distante do que era ali os primeiros livros dela, que foi o Entrevista, o Rainha dos Condenados, os primeiros livros das crônicas, né, quero dizer. Isso, então, e aí meu ponto é, como fã, entendeu? E como escritor, isso foi negativo no seu ponto de vista ou não? No meu, particularmente, foi, porque eu achei os últimos livros dela bem chatinhos, assim, pra falar a verdade. Tô louco. É porque no último tem aquele negócio de vampiros de Atlântida, não tem uma coisa assim? A última ela deu uma surtada legal, né? Ela deu uma misturada ali com ETs ali. Nossa, descaracterizou bem. Mas bem antes, na época que ela ainda estava escrevendo as crônicas vampirescas, porque ela teve como é que a gente vai falar isso? Um hiato. Ela experimentou um hiato grande em que ela parou de escrever sobre vampiros, ela se voltou pro cristianismo, ela havia rompido com o cristianismo por causa das tragédias da vida dela, e por conta da repetição das tragédias, ela acabou se voltando pro cristianismo de novo, e aí ela começou a escrever sobre anjos. Ela passou um bom tempo falando sobre anjos. Aí ela flopou totalmente, não deu certo a literatura de anjos, e nos últimos anos ela acabou voltando para as crônicas vampirescas, que foi o que realmente consagrou ela. Eu diria que também ali com uma menção honrosa pro arco das Mayfair, das bruxas Mayfair, que também é uma saga muito querida dos fãs. Mas os últimos livros das crônicas vampirescas eu acho que tem uma diferença de tom muito grande, e eu, assim, na minha opinião, acho eles um pouco chatos. Eu não consegui ler o Sangue Ouro todo. Mika, vou aproveitar aqui, já pegando essa parte aí dessa mudança, porque da mesma forma como você, eu conheci a Anne Rice pelo Entrevista com o Vampiro, pelo filme, depois eu fui pegar o livro para ler, depois eu comecei a ler os textos dela. E os textos dela impactaram o RPG que a gente conhece hoje, o Vampiro à Máscara. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a tua experiência de RPG. Você já jogou Vampiro, claro, naturalmente, todos nós quatro aqui, com certeza quem está ouvindo a gente já jogou, mas eu queria que você falasse um pouco como é que foi o impacto de ler um RPG baseado num texto da Anne Rice, você que gosta tanto, que acompanha a carreira dela. Como é que foi esse processo? Bom, foi um processo fantástico. O Vampiro à Máscara, ele nasce por causa da Anne Rice. É a ela que a gente deve a existência disso. Foi o Mark Reimhagen que criou
esse jogo. Mas ele criou esse jogo partindo de uma perspectiva muito diferente de RPG do que a gente tinha até aquele momento, porque ele começa a dar um enfoque narrativo de contação de histórias pro RPG que não necessariamente o RPG tinha. A gente tinha ali o D&D, que fazia bastante sucesso, a gente tinha o chamado de Cthulhu, que foi também inspirado 100% em obras literárias, que foi a produção do Lovecraft, né, e de todos os autores ali que escreveram pro Mitos de Cthulhu, mas você não tinha uma experiência tão focada em narrativa, né? Uma experiência tão focada em narrativa que o próprio sistema se chama storytelling. Essa perspectiva funde a literatura com o que você pensava de RPG e muda o conceito que a gente tinha de RPG. Ele deixa, às vezes, até de ser um jogo pra virar muito mais uma coisa teatral e performática. A gente conseguia ver nos próprios jogadores de vampiro, né? Jogadores de vampiro adotavam a estética do Vampiro à Máscara pra si. Teve a formação ali de uma subcultura gótico-vampírica que ainda existe nos dias de hoje, bem mais fraco do que foi nos anos 90, mas que eu acho que a gente deve, sobretudo, à literatura riceana e ao Vampiro à Máscara. E tudo isso foi por causa da literatura da Anne Rice. Porque qual foi a grande novidade que ela trouxe? Você já tinha, claro, obras de vampiro. Bram Stoker aí com Drácula fazendo um sucesso danado, mas nenhum deles, até a Anne Rice escrever Entrevista com o Vampiro, tinha adotado o ponto de vista do monstro. E esse foi o grande diferencial, né? Você, de repente, colocar o monstro contando a sua história, contando o seu lado, contando a sua versão. Ele não deixa de ser um monstro, ele é um monstro. O vampiro, ele precisa de sangue pra viver. Ele tem que matar, ele tem que tirar vidas. E como é que é isso pra ele? Como é que ele lida? Ele tem a característica de já ter sido humano. Então a gente tem que partir do pressuposto de que alguma coisa de humano restou. Como é que é pra alguém que já foi humano, de repente lidar com outros seres humanos como comida? E ter essa dificuldade tão grande de construir relações de maneira que você vai dizer pra si mesmo que é imortal, que é superior, que é mais forte, mas precisa viver na escuridão, precisa viver nas sombras. Esses poderes todos que você tem não vão te ajudar se o mundo descobrir que você existe. Essa é o grande diferencial, a grande perspectiva que a Anne Rice traz com o livro dela, a grande mudança de ponto de vista e que eu acho que o Ren Hagen aproveita na literatura, no RPG, com isso acaba mudando o que a gente espera de um RPG. Eu ainda complemento o que o Mika disse, que pra mim uma das coisas mais centrais do Anne Rice, sobretudo, por exemplo, no Louis, é a questão do Louis com a humanidade dele, né? No Vampiro à Máscara você tem essa coisa, o Louis, por exemplo, ele mantém a humanidade dele mesmo sendo um vampiro, e isso é um dilema toda vez que ele tem que matar pra se alimentar ou fazer alguma coisa do tipo, o problema dele é lidar com aquilo, né? E Vampiro à Máscara tem esse tema ali inerente do vampiro que vai se tornando, você é o monstro e tal, como é que você lida com isso, né? Exato, é que é o próprio conceito do horror pessoal, né? Justamente. Então, você tem um contraste muito grande ali dos dois personagens. Do Lestat, que é um monstro mesmo, que já se perdeu completamente naquela coisa do que se dane a humanidade, eu vou aproveitar ao máximo. Você tem a Cláudia, por exemplo, que desde que nasceu já virou um monstro, não tá nem aí. O dilema dela é um outro ali, ela tá presa naquela forma de criança pra sempre. E o Louis, que, tipo, tá meio que naquele drama do caramba, eu ainda tenho sentimentos, eu ainda sou humano, sabe? Então, você tem esses três arquétipos de vampiro ali, sobretudo o Louis, com essa questão da humanidade, é uma coisa que tá bem presente no Vampiro à Máscara, né? Como é que você lida com a tua humanidade? Você é um monstro, como é que você se alimenta e tal? Sim. Então, eu acho que o Mark Hagen tem um documentário que eu acho muito interessante, que é um documentário que fala sobre a criação do mundo das trevas. E o Mark Hagen tava indo pra uma Gen Con, ele passou no meio de uma cidade daquelas abandonadas nos Estados Unidos, aí ele vê lá aquela degradação urbana, né, e começa a olhar para aquilo, pensar naquela coisa, e aí vem a ideia daquele horror punk gótico, né? Aí ele tem o conceito do jogo do você é o monstro, que é justamente essa ideia que você tá falando aí, do você é o vampiro, você tá no papel do monstro, na perspectiva do monstro. Então é isso, basicamente a ideia da Anne Rice do personagem central ser o monstro, tá na perspectiva do monstro, é a mesma ideia do Vampiro à Máscara. Então, basicamente, o Vampiro à Máscara é te empoderar e poder jogar enquanto personagem naquele tipo de literatura ali, né? Tudo bem que a gente sabe que não é bem assim que os jogadores entendem. Pois né? pois é. Exatamente. Tem uma galera que joga aí meio X-Men noturnos, né? Como o pessoal diria. Eu acho, por exemplo, que a quinta edição, o V5, traduz isso melhor. É um jogo que justifica melhor as regras do que a ideia original lá, que as edições originais. E talvez algumas pessoas que ouçam isso mais, esse cast mais pra frente, discordem de mim, tá?
tá? Mas eu acho que hoje é um jogo muito melhor, tá? O V5 é um jogo muito melhor do que as edições anteriores e... Não, agora o que o Éder falou é exatamente a faca que eu ia puxar. Acho que é legal sim puxar essa faca. Demorou 5 edições pra eles entenderem a importância do personagem do Louis. E eu queria discutir sobre isso, porque parece que a própria escritora, ela não concorda com a gente, né? Ou concorda com a maior parte do público que joga como se fosse X-Men das Trevas. Porque ela decide seguir a aventura mais olhando pro Lestat do que pro Louis. E aí eu queria ver qual a opinião, principalmente do Mika, em cima disso. Assim, pra mim, no primeiro livro, o personagem do Louis é extremamente mais interessante. Eu leria muito mais sobre o Louis, sobre o monstro interno. E ela fala, não, é bacana, legal, show, mas eu quero falar desse cara que é mais malucão. E eu acho que vai ser uma história mais interessante. Talvez vai atrair mais público e tal. E aí vai pro jeito que, na minha opinião, o povo joga errado o vampiro. É isso aí. E aí eu queria saber, Mika, você sente isso? Você acha que o personagem do Louis talvez mereceria mais livros? Ou você gostou da decisão de seguir o Lestat porque você acha que tem mais história e tal? Qual que é a decisão em cima disso? Não, eu concordo integralmente com você. Eu acho o Lestat um pé no saco. Pra falar a verdade, eu acho o Lestat um pé no saco. Eu acho que o Louis realmente é um personagem muito mais interessante. Eu gosto muito mais dele. E as minhas partes preferidas do Rainha dos Condenados são justamente as partes em que o Louis aparece. E eu gosto de Menoque, o demônio, porque você tem o Louis. Eu gosto de Merrick, porque você tem o Louis atrás da Cláudia. O que eu acho que acontece ali é o seguinte, tá? Os 3 personagens principais do Entrevista com o Vampiro, todos eles representam a própria Anne Rice de alguma forma. A Cláudia é o que ela perdeu, a filha dela que ela perdeu. O Louis é o luto que ela sente por essa perda, que o Louis é perda, ele é todo perda, né? Ele perdeu a esposa, ele perdeu o gosto pela vida, depois ele perde a Cláudia, e ele fica atrás da Cláudia o tempo todo. Ele vai procurar a Merrick, que é uma das bruxas Mayfair, que a Merrick faça com que ele tenha contato com a Cláudia outra vez. Então ele é alguém que sente muito, ele é alguém que sente ao extremo. O Lestat não, o Lestat é uma catarse. Ele é alguém que sente também, você percebe na biografia dele, o vampiro Lestat, ele não é exatamente como o Louis o descreveu. Você tem 2 Lestats, você tem o Lestat do Louis, no Entrevista com o Vampiro, e o Lestat do próprio Lestat, no Vampiro Lestat. A maneira como o Lestat enxerga a si mesmo. E ele, na verdade, não é tão monstruoso assim. Ele, na verdade, tem várias justificativas pra ser do jeito que é, e uma personalidade bastante reverente, né? Diferente do que o Louis coloca como alguém que não se importa com nada, mas, na verdade, alguém que se importa sim, porque ele salva a mãe, ele se vinga do pai, ele teve aquela maneira traumática como ele conheceu o vampirismo, feito por um cara completamente alucinado, que era um alquimista doidão que fez ele, foda-se, se matou logo depois. O Lestat sabe, aquele cara que foi criado na rua e ele teve que aprender a encontrar nisso alguma beleza? A impressão que eu tenho é essa do Lestat. Mas ele é um pé no saco e eu acho que o Louis é um personagem muito mais interessante. Talvez devesse ter explorado ele sim, mas eu acho que talvez ela não tenha explorado, porque acho que o Louis também pode ser um personagem doloroso pra ela, né? Com certeza. O que ele carrega, né? É a pior parte. Tudo que ele significa. Então eu vejo essa predileção dela pelo Lestat como uma projeção do que ela gostaria de ser, do que ela gostaria de ter, de como ela gostaria de lidar com a dor, sabe? Tem até uma entrevista que ela brinca com isso, né? Porque você tem aquela frase famosa do Luís XV, Lestat c'est moi. E ela meio que fala isso, se referindo ao vampiro Lestat. O que eu acho muito legal nesse processo dela, da escrita, é porque ela deixa claro que o vampirismo é uma maldição. Sim, e o tempo todo ele é torturado pela condição vampírica. Tá? Diferente dos outros, mas você vê toda a carga dele, e isso é um rompimento do que a gente tem em relação à literatura gótica, onde os vampiros eles são seres malignos, né? E aí você pega Carmila, pega Drácula, pega Varney, você pega todos eles são seres, eles não se arrependem do que eles fazem. E o Lestat, eu acho que ele se aproxima desses 3, né? Dessa narrativa gótica. O vampiro de Polidori também, eles são muito parecidos nesse quesito. O Louis não, o Louis é o mais humano dos vampiros, eu acho que a gente pode considerar dentro dessa obra que ela criou, desse universo que ela criou, e eu acho que é isso que atrai a gente. Eu também estou junto com o Eugênio, né? Que pena, eu não li os outros livros que o Mika falou, mas eu acho que o grande protagonista, alguém que merecia ser mais explorado, seria de fato o Louis. E no final das contas, quem ganha o protagonismo é o Lestat. Né? Pelo menos o Lestat, ele vira o símbolo do vampiro, quando a gente está falando de Anne Rice. Entre Louis e o Lestat, você lembra de quem? Normalmente lembra do Lestat. O Lestat bebeu o sangue da caixa, né? Então ele, até andar no sol ele pode, se ele quiser. Ele, virou...
O Goku, das crônicas vampirísticas. O Lestat é meio porra louca, né? Meio bad boy, sei lá. Talvez o pessoal se atrai por essa coisa do vampiro bad boy, não sei. Era uma coisa que fazia muito sentido, assim, nos anos 70, né? Se você parar pra pensar. E a Amy, ela deu algumas declarações dizendo que quando ela criou o Lestat, ela pensava no Mick Jagger, então faz uma ideia. Eu lembro da época que escalaram o filme, ela criou o Rutger Hauer pra fazer o Lestat, e ela ficou meio bolada que escalaram o Tom Cruise, né? Ela achava que ele não ia fazer bem o papel, acabou que ele arrasou, né? Fez acabou o papel que ele muito fez bem, Ela teve que dar o braço a torcer. Os dois ficaram muito bem ali no papel, tanto o Louis quanto ele. Eu particularmente também gosto mais do Louis, sabe? Eu acho que é um personagem mais interessante, porque o Louis é um personagem muito fodido, né? Você vê que, tipo assim, é um personagem trágico. E pra mim sempre foi muito mais interessante, né? Mas você sabe, eu acho que quando você lê os outros livros, você percebe que todos eles são fodidos de alguma maneira. O Louis, ele é o mais jovem dos vampiros, né? Mas todos eles, de alguma maneira, se fuderam muito. O Armand é um vampiro totalmente maluco. Eu acho que o Armand não tem sanidade alguma. Aqueles vampiros decadentes do teatro, né, de Paris, que ele encontra, são a própria visão da corrupção, do que acontece com uma alma que é exposta a esse tipo de vida durante muito tempo. Ela se desfaz. Quando você vai para os vampiros mais velhos de todos, a Caixa ficou petrificada durante milênios. O Caiman, que enlouqueceu completamente a ponto de esquecer a sua própria identidade e inspirar a figura do Drácula no Bram Stoker, né? Caiman, ele é o vampiro das crônicas de Anne Rice que justifica a existência do Drácula. Ele esquece completamente quem ele foi e aí ele personifica aquela figura totalmente estereotipada do Bela Lugosi, saca? A Mekari, a gente sabe que ela também enlouquece e se enterra, né, na África. Ela vai pra debaixo do chão e fica lá também por milênios. Se você parar pra pensar, a única que encontrou uma forma de se manter sã, nunca entrou em torpor, nunca dormiu e conseguiu manter mais ou menos uma estabilidade, vamos dizer assim, foi a Margaret, que é a única vampira que bota medo no Lestat. E aí, puxando para o RPG, eu acho que de fato também que o V5, ele pega essa questão muito intrínseca na obra da Anne Rice e dessa vez ele consegue transformar o vampiro num ser que de fato tem limitação, diferente do vampiro X-Men que a gente estava acostumado na terceira edição. A gente jogou, eu tenho jogado o V5, cara, essa associação do dado de fome e dessa proximidade quando você não consegue fazer certas coisas e a fome vai aumentando e você perde controle para besta, cara, isso tem um impacto em jogo excepcional. De fato, você fica com medo de avançar e fazer certas coisas, porque você sabe que se você perder o controle, a porrada vai ser muito grande. Porrada que eu digo assim, na história do personagem. E tem esse lance, a gente estava jogando com personagens dentro da Camarilla, um medo muito grande de quebrar a máscara e das punições que você podia sofrer. De fato, agora, eu acho que eles conseguiram, conforme o Éder mesmo disse, encontrar o tom certo para o horror pessoal do vampiro. E aí eu quero ouvir vocês, o que vocês acham? Porque antes era horror pessoal, agora é horror pessoal. A vírgula estava no lugar errado. A vírgula estava no lugar errado. Eu acho que uma coisa que a gente tem olhado nos RPGs é um aprimoramento da experiência, né? Que tipo de experiência você quer alcançar com determinado jogo. E isso leva tempo mesmo, sabe? Dos anos 90 pra cá, 30 anos, né? Bem dizer. E eles levaram tudo isso de tempo e muitos jogos também que foram criados aí nesse meio tempo pra descobrir outras possibilidades narrativas, né? Outras maneiras de você explorar regras e tudo mais pra criar uma experiência específica em jogo. E assim, a gente também tem que considerar que tem as questões de mercado envolvidas. E se a maior parte do público consumidor de Vampiro gostava desse jogo, que é um X-Men trevoso, vamos dizer assim, por que eles não vão vender, né? Não, com certeza. A gente tem que pensar no público. Mas, assim, parece que o pessoal tá muito mais feliz com esse ponto de vista diferente. Porque pra ser X-Men tem vários sistemas, certo? Mas pra você passar pela tristeza que é ser um vampiro, parece que finalmente a gente tá tendo uma oportunidade. Eu queria saber como que isso pesa, por exemplo, pra você, quando você escreve RPG. Você pensa muito nesse negócio, que sensação que eu quero passar pro jogador? Ou você pensa mais em que ferramentas que eu vou dar pro jogador usar? Que pesa mais? Não, pra mim, como eu sou muito mais da parte narrativa do que da parte do game, eu sempre gostei muito mais de RPG por ser uma maneira de você contar histórias entre amigos do que por ser um jogo. Então eu sempre
penso muito mais no tipo de emoção que eu quero passar. Eu sempre penso muito mais nisso. E aí a regra, ela vai me ajudar nisso. Eu penso mais em dar ferramentas pro mestre para que ele possa construir aquela atmosfera específica que é a minha proposta. Aliás, eu tinha que fazer até uma pergunta, Mika. Tem muita diferença entre escrever para RPG e escrever literatura? Eu imagino que você que já está experiente em escrever teus livros, aí já está com uma carreira consolidada nos dois. Eu imagino que você possa falar um pouco para a gente qual é essa diferença assim, principal? É bastante diferente, viu? É bastante diferente. Eu acho que escrever RPG é muito mais difícil, pra falar a verdade. Porque quando você tá escrevendo ficção, você tá contando uma história. Você decide o que acontece com aquela história, você decide como é que são os personagens que vão participar daquela história, você decide quais são as decisões que eles vão tomar. Quando você tá escrevendo RPG, isso é, ou pelo menos deveria ser, a agência dos jogadores. Os jogadores têm que decidir quais vão ser as personalidades, quais vão ser os personagens, que decisões eles tomam, que caminhos eles escolhem. Então você tem que pensar no cenário de uma maneira macro para oferecer possibilidades de maneira que, dependendo da decisão que os jogadores tomem, aconteçam coisas e o mestre saiba o que fazer, ele não fica ali de calça na mão, porque se você faz uma coisa muito pré-determinada, muito bem definida, e os jogadores escapam completamente do plano, como geralmente acontece, o mestre acaba ficando perdido. Então você tem que fazer de uma forma muito ampla, muito macro, um cenário e ainda se preocupar com uma atmosfera X. Então, eu sempre penso assim, qual que é a experiência que eu quero passar aqui? Qual é o sentimento que eu quero que os jogadores tenham ao jogar essa aventura? E toda a construção do cenário vai ser feita com base nisso, para que eu não fuja do tema em nenhum momento ali, sabe? No caso, você estava falando mais cedo de como os leitores interpretam a tua obra, né? No RPG isso é uma variável ainda mais caótica, né? De como os jogadores vão abordar aquela aventura, né? É uma variável ainda mais caótica. Então, assim, a gente tem que ser muito claro na proposta. Olha, essa aqui é uma aventura de horror. Ela é focada em você explorar... a gente tá falando de Vampiro à Máscara aqui. Então, ela é focada em você explorar a condição da perda da humanidade. Esse personagem, ele não é mais humano. Como é que ele vai reagir a isso? Essa é a emoção que eu quero passar. Todo o jogo, toda a estrutura que a gente está construindo aqui, ela é focada nisso. Então, todas as cenas, tudo que vai ser apresentado para os jogadores em game, né, ali na hora do gameplay, vai ser orientado por essa única premissa, que é como eles vão lidar com a perda. Eles perderam algo, eles perderam a si mesmos. Eles perderam tudo o que eles sabiam a respeito do que eles eram. Como é que eles lidam com isso? Então você precisa ser claro nessa premissa. Isso me ajuda muito na ficção também, quando eu vou escrever literatura, porque você também precisa dessa objetividade, mas é muito fácil você perder essa objetividade na literatura. Mika, deixa eu até aproveitar e fazer uma pergunta aqui do Luiz Henrique, né? Ele faz a seguinte pergunta. Mika, de que forma você percebe o fato de fazer uma aventura para os jogadores e não somente para você? Quero dizer, como você trabalha a construção da sua aventura para que não seja uma aventura somente sua? É uma pergunta muito boa. Eu preciso ter certeza de que o meu grupo gosta daquele tipo de aventura em primeiro lugar, né? Então não adianta nada eu propor uma aventura como essa, que eu acabei de falar, uma crônica de vampiro, totalmente focada na perda da humanidade, se o meu grupo gosta de viver histórias épicas e heróicas. Eles vão ficar frustrados em última medida. Então eu preciso encontrar um termo entre o que eu gosto e o meu grupo gosta e contar alguma coisa pra eles nessa interseção. Porque também eu não posso fazer uma aventura só pra eles. Eu tenho que me divertir também. Eu preciso fazer uma aventura pra mim, quando eu tô narrando, né? Eu preciso me divertir contando aquela história, pra que eles também se divirtam vivendo aquela história. Se eu não estiver me divertindo contando a história, eles não vão conseguir se divertir jogando. Então, ao contrário do que pode parecer, você pensar no seu divertimento é você pensar no deles. Porque ninguém vai achar divertido participar de uma história que o cara que tá contando não acha divertido, entende? Não é egoísta, não. E nesse caso, então... Não, respondeu, e eu vou até emendar com uma pergunta minha. É mais fácil narrar para quem você conhece ou independente, o processo narrativo e criação de história é único? Você não precisa saber para quem você tá conversando e esse processo é o mesmo? Eu diria que depende do tipo de aventura que você vai narrar, tá? Porque na minha cabeça, e isso eu tô tirando totalmente das vozes da minha cabeça, não tem nenhuma teoria que embase isso, nenhum especialista falou, tá?
Mas eu acho que existem dois tipos de aventura específicas. Não tô falando de gênero, veja bem. Não tô falando de aventura de horror, não tô falando de uma história épica. Eu tô falando de dois tipos de aventura de RPG. Uma é a aventura focada em personagens, que na literatura a gente chamaria de character driving, né? E a outra é a aventura focada na trama, que é o plot driving. São dois tipos de aventura diferentes. Você não pode ter as duas coisas numa aventura só? Pode. Mas para você ter as duas coisas numa aventura, você necessariamente precisa conhecer o grupo. Você não vai conseguir fazer um character driving, você não vai conseguir fazer uma aventura focada em personagem, grupo que você não conhece com um grupo que não é comprometido. Porque as coisas são muito personalizadas. O Éder sabe, eu fiz uma experiência muito personalizada de RPG uns anos atrás, que foi Contos da Ilha Perdida. Não foi uma história de horror, foi uma história de fantasia, alta fantasia. Era, na verdade, um espírito, assim, bem de contos de fadas. E foi totalmente character driving, quer dizer, tudo que acontecia na história era determinado pelos arcos daqueles protagonistas, daqueles jogadores ali na mesa. Sabe? Absolutamente tudo que acontecia na história, toda a trama, todo o desenvolvimento era focado nas histórias particulares e nas decisões individuais deles. Mas isso é muito difícil de fazer e você precisa conhecer muito bem o seu grupo. Agora, se você vai narrar num evento de RPG para pessoas que você não conhece, eu recomendo você ir de plot driving. O que é você ir de plot driving? É você criar uma história que possa servir para qualquer tipo de personagem que aquele jogador quiser colocar ali. Claro que normalmente num evento a gente apresenta algumas opções de personagem pronto. Mas, sabe, se ele quiser criar um personagem totalmente diferente daquele, você quiser experimentar um sistema diferentão de criação de personagem, super prático e objetivo que seu jogo tem, beleza, ele pode criar um personagem ali na hora e jogar a tua aventura e ele vai curtir, vai se divertir assim como você contando, porque não depende tanto do personagem o que vai acontecer no jogo. Pra mim ficou claro. E você, Eugênio e Éder, o que vocês acharam? Eu concordo completamente. Eu acho que o Mika, obviamente a experiência falou muito bem, porque pra quem mestra faz tempo sabe que é isso, exatamente o que ele falou. Você tem que saber quando ser plot driven e quando ser character driven. Perfeito. Não, é isso aí mesmo. Saudades dessa mesa, diga-se, tá? Foi uma mesa muito boa, né, cara? Foi uma mesa boa. foda. Quando a gente faz um character driving, costumam ser as melhores experiências que a gente tem em mesa, cara. A gente viu gente chorar nessa mesa, assim, as pessoas se emocionaram, porque o que aconteceu com os personagens dela foi muito foda. E é o tipo de coisa que você só consegue fazer quando o seu jogo tá focado no personagem. Não é tão focado em trama, assim. A trama existe em função do personagem, né? Mas pra fazer isso, você tem que ter um grupo comprometido e você tem também que conhecer aquelas pessoas, né? Elas têm que criar o personagem pra poder se envolver com ele. Se for um personagem pronto, dificilmente as pessoas vão se envolver tanto assim com a desgraça que acontece com aquela pessoa. Meus amigos, a gente está se aproximando do final, passou muito rápido. Eu, para ser bem sincero, eu fui olhar o relógio agora, até assustei. E a gente agora, nesse nosso encontro do acervo com o meio mundo, a gente começa a encerrar com uma pergunta provocativa. E o grande barato é que para nós quatro vai ser a primeira vez que a gente vai tocar nesse assunto. E eu acho legal que a gente vai ter opiniões completamente diferentes, acredito eu. Vou começar com o Mika, nosso convidado. Mika, RPG é literatura? Pra mim você vê que eu nem pensei pra responder. Pra mim totalmente. Fale mais sobre isso. Por que você acha que é? Cara, eu tive uma professora na faculdade de comunicação, a professora de português 1, foi no primeiro período, que ela abriu tanto a minha cabeça para o que é literatura, que eu não consigo mais considerar literatura nem só livro, sabe? Então, quando a galera tava aí numa polêmica danada uns anos atrás sobre... Acho que foi o Milton Nascimento, não sei. Teve um compositor de música que ganhou um Nobel de Literatura, se eu não me engano. E isso foi polêmica, porque o cara não era um escritor de livros, né? Ele fazia letras de música. Mas, gente, isso é literatura, sabe? Essa professora falou uma coisa genial que eu nunca esqueci. Quando você senta a bunda num ônibus e o banco é duro, a sua bunda tá fazendo uma leitura daquele banco, saca? Então, literatura é tudo, meu. Literatura é tudo. E quando você tá contando
história, sabe? Filme pode ser literatura, série pode ser literatura, RPG é literatura, sem dúvida nenhuma, você tá contando uma história enquanto aquilo ali tá acontecendo, e não importa muito se você tá lendo ou não, o efeito que acontece na sua cabeça é igual. Você tá vendo aquela história acontecer na sua tela mental, saca? Luiz Henrique não concorda, ele acha que é pouco provável que RPG seja literatura. Vou emendar agora com o Eugênio. Eugênio, o que você acha? RPG é literatura? Eu gostei muito do que o Mika falou, eu também acho que, olhando pelos olhos de que literatura é você interpretar, é você sentir a parada, dá pra você abraçar RPG sim, só que eu sou do time que acha que não é. Por quê? Porque eu acho que é outro tipo de arte, entendeu? Eu acho que é a mesma coisa de você falar fotografia é pintura. Os dois têm o mesmo sentido, os dois vão, não tem o mesmo sentido, mas assim, eles podem invocar as mesmas sensações em quem tá participando da parada, mas são obras diferentes. Eu acredito que com o RPG você pode contar histórias tão envolventes quanto com literatura, mas cada um da sua forma, cada um com o seu formato. Então, pra mim, não é. Éder, meu amigo, o que você acha? Cara, tem um jogo pra mim que deixa isso no ar, que eu acho que é Castelo Falkenstein, cara. Castelo Falkenstein, eu fui editor do Castelo Falkenstein, pra quem não sabe, eu já trabalhei com a editora que lançou, né? E Castelo Falkenstein se vende como um livro de literatura e RPG ao mesmo tempo, porque ele é um livro dividido em dois. A primeira metade é um relato que fala do cenário, e a segunda metade é o cara que está dentro do cenário meio que traduzindo aquilo em regras. Então, eu acho que RPG pode ser literatura em alguns casos. E eu acho que está intimamente ligado, sabe? No caso do Castelo Falkenstein, por exemplo, para mim RPG é literatura. Aquele jogo ali é um livro e um jogo de RPG. A interpretação do Mika eu acho super válida também. Eu acho, a partir do fato que você pode criar diversas narrativas, eu acho que em muitos casos RPG é literatura sim, cara. Para mim, em alguns momentos RPG será literatura. Nem todas as vezes, mas em alguns casos sim. Eu, para fechar, acho que tá? Nesse ponto eu concordo com o Mika, até porque eu sou um pouco mais velho que vocês e eu peguei a fase de ouro do GURPS. Cara, tem suplementos de GURPS que são verdadeiros tratados históricos. Então, assim, é difícil você dissociar quando você pega GURPS Império Romano, quando você pega vários suplementos que foram escritos, é literatura, você consegue informação confiável ali. Eu acho que isso evoluiu muito. Quando você pega, por exemplo, o V5, além de ser um belíssimo livro em relação à estética de arte, a forma como ele vai incluindo as informações, que, tirando a parte de regra, que aí é a parte da gamificação da questão, mas quando você pega Falkenstein, o V5, Chamado de Cthulhu, você tem muito de literatura ali. Eu acho que a pergunta certa é: RPG é uma história de ficção? Não. RPG não é uma história de ficção. É um livro para você contar histórias, né? É uma caixa de ferramentas, digamos assim. Mas literatura eu acho que com certeza. Fazer só um pequeno adendo aqui, galera. Pode soar até um pouco Caxias da minha parte, mas não sejam aqueles RPGistas que não gostam de ler, tá? Por favor, eu vou fazer um certo juízo de valor aqui. Leiam! Se vocês não gostam de ler livros grandes e densos, leiam gibis, leiam tirinhas, leiam qualquer coisa. A gente tá chegando num ponto meio louco que esse dia eu vi uma treta de Twitter de escritores que não gostam de ler. Não, isso me afeta muito pessoalmente. Eu juro pra você, o cara falando que não leu um livro há 8 anos porque ele não quer que nada influencie a obra dele. Eu vi isso, cara, eu vi isso. Eu olhei assim, como assim, meu Deus do céu? Então, gente... Não, e a pessoa ainda teve a cara de pau de dizer que o livro que ele escreveu, quando lia, ficou uma merda, e o livro que ele escreveu há 8 anos sem ler vai ser publicado por uma editora. Por aí você já avalia como é que é essa editora, né? Pois é, então assim, gente, não tô falando que você precisa ler a Ilíada no original, que você precisa ler um livro denso, você pode ler um livro curto, livro de RPG mesmo, você não precisa ler aquele livro que seja um calhamaço de 600 páginas, tem livro de RPG de 50, tem RPG de panfleto, tem um RPG pra todo mundo, tem uma literatura pra todo mundo, tem literatura mais simples, tem gibi, tem quadrinho, tem comics, tem de tudo. RPGista tem que ler. Nesse mundo doido que a gente tá vivendo, que nem escritor tá querendo ler, só fica a minha mensagem aqui, leiam, pelo amor de Deus. O meu testemunho em relação a isso é que faz anos que eu não paro pra ler alguma coisa, em função, né, do estilo de vida, mas com a nova série que tá vindo da Senhor dos Anéis e tal, eu decidi voltar pra ler Tolkien um pouco, pra lembrar um pouquinho do contexto, pra ver o que vai ser a série da Amazon, né? E aí, quando eu parei pra ler, eu lembrei por que eu amava ler, entendeu? Então eu acho que isso é uma dica muito importante. De vez em quando a pessoa não sente falta, a minha dica é, lê um pouquinho pra você lembrar como é gostoso, porque vai abrir, você relembra o prazer, entendeu? Eu não
eu não sentia falta. Eu passei anos da minha vida sem ler tranquilo. Aí eu parei pra mim e falei, é por isso que é gostoso pra caramba. E aí pronto, aí eu viciei de novo. A gente que trabalha com livro, assim, trabalha com Mica particularmente, eu que trabalhei muitos anos de editora, pra gente ler, às vezes, é uma coisa que, né, você trabalha muito com isso, às vezes você tem que se forçar a ler por prazer e é bem complicado. Mas... Não, pra mim não é complicado não, cara. Pra mim, às vezes, era. Hoje, pra mim não é complicado. Hoje tá mais suave, entendeu? Eu não consigo, eu tenho muita dificuldade de dormir se eu não ler pelo menos umas 3 páginazinhas de um livro qualquer. Porra, eu penso também na quantidade de vezes que ao ler um livro de RPG, eu fiquei inspirado em procurar um livro que aquele livro de RPG mencionou pra ler, sabe? Então... Só leiam, galera. Nick B escreveu aqui, ó. Escritores que não gostam de ler, eu realmente não sei se é meme ou se a pessoa tá falando sério. Falando sério, Nick B. Infelizmente, essa pessoa... Não, é as duas coisas. Eu acho que é meme porque a pessoa tá falando sério. Essa pessoa é um meme vivo, mas infelizmente é uma... Tanto que o cara tava reclamando, dizendo que é um para-raio de maluco, né? Porque o cara foi lá bater boca no Twitter por causa disso. Mas infelizmente é uma história real, é verídica. E Nick B complementa aqui. Existem contos, existem histórias curtas. Que é o caso, por exemplo, aqui do Veludo de Sangue. Cara, cada conto tem no máximo 8 páginas. Bicho, isso aqui você lê muito rápido. E as histórias são bem escritas, então dá vontade de ler. E a minha sugestão, eu sou jornalista que não lê tem que morrer, cara. Desculpa falar, porque assim, o nosso trabalho tem uma influência muito direta na escrita. E você só aprende a escrever bem se você ler, não tem pra onde correr. É ler gibi, eu sou colecionador de história do Batman, Hellboy, o Éder e Mika me conhecem, e ler livro de literatura. Eu tô lendo agora, por conta de uma campanha que eu tô mestrando, eu tô lendo o 1889. Eu sou apaixonado por literatura gótica e, assim, é ficção, mas às vezes você tem que ler uma coisa mais calcada na realidade. E, assim, o 1889, do Laurentino Gomes, é uma descoberta. Você começa a ver como é que a história é cíclica, né? Como é que as coisas se repetem. E é o que o Mika falou. Porra, não dá pra você ir dormir, você se sente incompleto, cara. Se você chega no final do dia e não leu nada, nem que seja um gibi, cara, uma coisa assim, um jornal. É muito estranho isso. E agora, meus amigos, para encerrar, que a gente já tá alguns minutinhos além do nosso tempo regulamentar, vou pedir pra gente fazer as nossas despedidas. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Vamos começar com o Mika, nosso convidado especial da noite. Eu quero agradecer pelo convite. A conversa foi muito legal, muito gostosa. Espero não ter feito raiva em ninguém com as coisas que falei aqui. E me chamem mais vezes. Éder. Bom, queridos, foi uma honra, como sempre. O pessoal também quiser acompanhar nossos textos lá no acervo, né, Gustavo? O pessoal pode seguir lá. Essa semana passada mesmo saiu um texto meu lá sobre Fallout RPG. Gustavo também tá lá, tem uma série de colaboradores. A gente está aí em parceria com o pessoal do Meio Mundo. A cada 15 dias a gente está aqui promovendo esse bate-papo. Tem mais alguns para sair aí, deve rolar, mas aí tem uma agenda para sair. Agradecer a audiência, a galera que acompanhou e prestigiou o papo. Foi uma honra, como sempre. Estejam aí, na próxima a gente está aí junto para bater mais um papo. Uma honra estar entre amigos mais uma vez. Boa noite, pessoal. Eu vou me antecipar, Eugênio, deixar o Eugênio fazer o encerramento. Queria agradecer, foi a primeira vez minha, primeira vez de Éder, a primeira vez de Eugênio e de Mika. Pois é. Mika, pode ter certeza que você vai ser chamado mais vezes, porque a conversa contigo, rapaz, aqui fazendo uma analogia a futebol, é bola redonda, né? A gente brinca, conversa, o papo é muito bom e a gente tem que fechar em 1 hora, senão a gente fica a noite inteira aqui conversando, tá? É verdade. Da mesma forma, espero que vocês tenham gostado. Tá? Mês que vem é o mês do horror cósmico, então a gente vai poder falar e malhar muito Lovecraft, falar das obras de horror cósmico, falar de vários autores que beberam dessa narrativa, fazer essa junção ao RPG. Então espero vocês daqui a 15 dias, né? Continuem seguindo o Meio Mundo, prestigiem a gente lá no acervo, toda semana, toda quinta-feira tem um texto novo, tá? Espero que vocês gostem, espero que vocês escutem depois isso com a edição de Eugênio mais pra frente no canal do Meio Mundo. Muito obrigado. E agora é contigo, Eugênio. Isso aí, rapaziada. Eu queria agradecer também, deixar o convite aí pro Mika. Se de repente quiser narrar uma mesa aqui no Meio Mundo, vai ser muito bem-vindo. E se você tá ouvindo isso no feed, saiba que a gente grava a cada 15 dias, o pessoal já comentou. É só vir aí, ouvir ao vivo, você pode comentar também, que é legal pra caramba. É sempre um prazer receber todos vocês. Até a próxima. Valeu!